Senhor quer para a tua igreja. E a gente que faz o carisma, a gente sabe que na aula de hermenêutica, os professores falam muito que Deus dá um versículo e a gente trabalha em cima desse versículo. Mas o Senhor sempre trabalha comigo e você me dá um tema ou um texto, um subtexto. E ali eu trabalho em cima e foi batendo muito aquilo que a gente está vivendo na igreja. Não só em Lagoinha Sarasota, mas em geral. Em geral. E o versículo que conecta muito bem com isso está lá em Isaías 43, 18, 19, que fala assim. Oh, aleluia. Amém. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no Hermon. Senhor Deus e Pai amado, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque é o Senhor que irá nos conduzir daqui para frente. Que o pregador dessa noite desça, Pai, para que o teu nome cresça, Pai. Pai, usa-me, Senhor, como um canal de bênção para a tua igreja, Pai. Pai, nos alinha, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos alinhar, Pai. Fala conosco, ó Pai, aquilo que está, ó Pai, no teu coração, Senhor. Pai, quem veio no culto de manhã recebeu uma porção. Quem ficou no segundo recebeu uma porção dobrada, Pai. Mas eu creio, ó Pai, que aquele que está aqui nessa noite receberá outra porção da parte do Senhor, Pai. Pai, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, nem que seja uma vez só. Mas eu estou à disposição do Senhor, Pai. É o que eu te peço, Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, vocês conhecem da Bíblia, ali o profeta, ele está sendo usado por Deus e falando com o povo de Israel sobre coisas que muitas das vezes o povo estava negligenciando a fazer. Mas o Senhor, ele estava derramando amor e misericórdia sobre aquele povo. Ele não só lembrava a eles o que aconteceu, o que estava acontecendo e o que há de vir. Então a gente muitas das vezes se apega nas coisas que ficou lá atrás e fala: Senhor, era tão maravilhoso quando isso acontecia assim, assim. Era tão maravilhoso quando o Senhor usava os profetas que vinham, falavam com a pessoa. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, irmãos, coisa do passado passou. O culto que foi feito de manhã foi uma bênção, mas agora é nossa dever e obrigação colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. Porque Deus, ele é o Deus que abre novos caminhos e fecha ciclos antigos. Muitas das vezes a gente não quer fechar esse ciclo antigo. O Senhor, ele não trabalha com o ciclo, aliás, o Senhor, ele trabalha com ciclo, porém, ele não inicia outros antes de fechar aquele que ele começou. Tudo tem o seu processo, tudo tem um início, começo e um fim. O Senhor, ele não vai te dar vários processos ao mesmo tempo, porque ele sabe nosso coração, não vamos suportar. Então, o que acaba acontecendo? Que nem o povo de Israel, eles estavam cansados. Então, ele não estava só ouvindo o que aconteceu no passado, eles estavam vivenciando. E não demorava dias, ele começava a negar o Senhor e começava a adorar deuses. Começava a adorar aquele que o pressionava. E não é isso que o Senhor está querendo fazer nos dias de hoje. Deus, ele é especialista em transformar cenários. Eu não sei qual era o cenário que você vivia no Brasil, mas o Senhor, ele te trouxe para os Estados Unidos para viver outro tipo de cenário. Outro tipo de cultura, costumes, manias. Porém, muitas das vezes nosso coração ainda continua no Brasil. O tempo do Brasil foi maravilhoso, que é a nossa nação, pátria amada. Porém, ficou lá. Agora estamos vivendo outro tempo. E o Senhor, ele tem algo para fazer aqui em Sarasota, em nosso meio. Ele não apenas mexe na nossa vida interna, mas muda o território, o ambiente, a rota, a geografia da nossa história. E o tema dessa noite, o tema que veio no meu coração, é mudando a geografia da nossa história. O Senhor, ele está louco para mudar a nossa geografia. Porém, a gente fica nos prendendo. Muitas das vezes, a gente não quer dar um passo de fé para que Deus continue fazendo o que Ele prometeu. Não adianta a gente só receber uma promessa, uma palavra de Deus, e você não caminhar em direção a ela.
Se a gente continuar pensando no Brasil, você ainda não está pronto para o Welcome to the New. Você ainda não está pronto para o bem-vindo ao novo. A gente é uma igreja de imigrante que tem várias pessoas, irmãos, que vieram de outras igrejas, que largaram toda aquela cultura, largaram tudo que aprenderam lá para o novo. Quando nós vamos para o carisma, eu não sei se você está no carisma, mas eu já quero te deixar alinhado para o ano que vem. É uma das primeiras coisas que você tem que ir no coração. Vá com o seu coração aberto para o novo, para se desprender, se desfaça mesmo do velho. E deixa o novo entrar, porque nós estamos entrando numa geração que precisa de corações, de mentalidade transformada. Aquela mesmo jeito que nós aprendemos, eu sou novo de igreja, tenho 14 anos para a glória e honra do Senhor Jesus, mas nunca demos, eu e a minha esposa, a gente nunca deu um passo atrás, era sempre para frente, porque o Senhor, Ele não deu essa oportunidade para a gente. Quando a gente começou, tomou vergonha na cara e começou mesmo a servir na igreja, estar firme na igreja, o Senhor falou, levanta do banco, eu não quero você mais aí. E nunca mais sentamos. Continuamos servindo. Por quê? Eu e a minha esposa, nós estávamos falando para o Senhor, Senhor, aqui está a minha geografia, muda. Faço como o Senhor bem quiser. E dali para frente a gente nunca mais parou. Ele nos chama, não para sermos espectadores, mas para ativar coordenadores da obra daquele que está por vir. Nós somos coordenadores da obra do Senhor. Nós somos coordenadores daquilo que o Senhor está fazendo em Sarasota e região. Não adianta, como eu já falei, receber uma palavra e ficar paralisado nela. Não, começamos a viver ela. É muito bonito a gente ouvir, irmãos, vocês também já ouviram isso muitas das vezes. Eu nasci no berço evangélico. Eu tenho tantos anos de crente. Eu tenho não sei o quê, e continua paralisado. Continua paralisado num lugar onde o Senhor poderia estar muito mais além. Mas aí, às vezes, a gente se pergunta, antes, como é que a gente faz isso para a gente dar um passo? Comece de algum jeito. Comece de algum jeito. Eu já faço um monte de coisa na igreja. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor, Ele não está preocupado no seu tempo de igreja. O Senhor, Ele não respeita o seu tempo que você está servindo na igreja. Ele respeita a obra que você está fazendo. É isso que nós vamos prestar conta. Das obras que nós fizemos na terra. Muitas das vezes a gente acha que a obra do Senhor é só dentro da igreja. É só subir no púlpito. Irmão, para estar aqui, a caminhada é longa. É dolorosa. A gente nega várias coisas para estar fazendo a obra de Deus. Nós, como pastores, a gente treme quando sobe nesse lugar. O pastor Carlos é um dos pastores mais antigos daqui. Ele é o pastor de Israel. Mas eu tenho certeza que toda vez que eles sobem aqui, eles tremem. Porque a responsabilidade é muito grande. Mas nós decidimos entregar nossa geografia na mão do Senhor e falar, Senhor, muda tudo. E o Senhor, Ele nos dá várias chaves para a gente chegar nesse lugar. O passado não pode reger o futuro. Deus faz surgir novos momentos quando não percebemos. No deserto, Ele abre caminho. No Hermon, Ele faz rios. A geografia muda quando Deus intervém. Aquilo que antes era limitado, passa a ser a não mais ser limitado. Porque é o Senhor que nos capacita. É Ele que nos prepara para fazer a obra. Seja você sendo pastor de igreja, sendo você sendo líder de alguma coisa, é o Senhor que capacita. Eu falo isso por mim, eu sou improvável para estar aqui em cima. Eu já falei isso várias vezes. Sou filho de nordestino, pouco estudo. Estudei muito pouco, mas eu faço um esforço muito grande. E ainda passou o tempo, descobrimos um tal de TDAH, dislexia, que eu sempre tive e não sabia. Então isso me complica um pouco a fazer algumas coisas. Porém, eu sei o Deus que eu confio, eu sei o Deus que eu sirvo. Ele pode mudar a minha geografia a qualquer momento. O Senhor prometeu para mim, não para minha esposa, mas como ela é minha esposa, ela vem junto. Aleluia. O Senhor me prometeu o pastoreio. Só que na hora que a pessoa falou para mim, eu falei, você está louco. Você errou e errou feio. Só que
Quando Deus chama, Ele vai preparando no caminho. Você vai caminhando e o Senhor vai te enchendo, vai te preparando, vai te preparando. O Senhor falou assim, antes se prepara que eu vou te usar em profecia. O Senhor começou a me usar em profecia. Antes você se prepara que eu vou te usar em revelação da minha palavra. O Senhor começar a me usar. Até que chegou a palavra e falou, antes se prepara que eu vou te levantar como pastor. Não sei se você estava aqui, mas maio eu fui consagrado a pastor. Por quê? Porque eu entreguei a minha geografia na mão do Senhor e falei, Senhor, muda, faz do jeito que o Senhor quiser, porque a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence ao Senhor. Faça conforme o teu querer. A gente escuta muitas das vezes o pastor falar assim, é uma oração muito perigosa quando você fala, Senhor, faz o teu querer na minha vida. Irmão, corra esse risco, corra esse risco, porque o Senhor, Ele está louco para fazer tudo o que Ele já te prometeu. E quando a gente entra nesse lugar, Deus está dizendo para a gente, para de revisitar aquilo que já ocorreu, o Senhor, Ele tem algo novo. Aquilo que já passou é passado, aquilo que está por vir pertence ao Senhor, mas o agora é obrigação nossa. É obrigação minha e sua levantar do banco e falar assim, pastor, o que tem para fazer? Se o pastor falar assim, eu não sei não, mas vai procurando, fala para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na sua casa? Senhor, o que o Senhor quer que eu comece a mover dentro da tua casa? Se ainda não tiver um espaço, fala, Senhor, a terra está por aí, aonde o Senhor quer que eu vá? Por onde o Senhor quer que eu passe? Qual o hospital que o Senhor quer me levar? Mas muda a minha geografia. Eu não quero mais ficar nesse lugar de estar esquentando cadeira, não que seja ruim, é muito bom. Mas nós não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar, falar, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Aquilo que você busca no secreto, pode ser que o Senhor te traga num púlpito. Pode ser que o Senhor te dê as nações. Pode ser que o Senhor te leve em lugares onde você nem imagina. Porém, se o Senhor te colocar dentro de um hospital para cuidar de pessoas, glória a Deus. Porque é o lugar que Ele te chamou. Porém, a gente tem que falar, Senhor, a minha geografia, Senhor, está muito estabilizada. Está muito parada. Faz alguma coisa, Pai. Eu lembro no Covid, todo mundo se isolando. Todo mundo dentro de casa. E eu falava, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. O mundo não sabe o que está acontecendo, mas não me deixa de fora o que está acontecendo. Me coloca no meio. O que eu tenho que fazer? O Senhor falou, pega o seu carro e vá fazer delivery para os outros. Quem precisar, se disponibilize. E a gente não parou no Covid. Eu não parei no Covid. A gente não ficou dentro de casa trancado. E no momento de lazer, eu falava, Senhor, e agora? Meus filhos estão aqui dentro. Aí o Senhor muda a gente de apartamento, coloca a gente num condomínio top, que a piscina era maravilhosa, não ia ninguém. Quem ficava lá? Eu e a minha família. Desfrutando daquilo que o Senhor falou. Desfrute, descanse, faça. Continua, mas no Covid a gente fez evangelismo, a gente fez um monte de live, a gente corria para lá, para cá, para a glória e honra do Senhor Jesus, porém eu não queria ficar de fora. Mas chegou uma hora que eu vi que até as pessoas que estavam do nosso lado estavam se acomodando, e a gente falava, então vou ficar também, pegamos Covid. Pegamos Covid, por quê? Porque eu voltei para a minha geografia. Eu não voltei para a geografia de Deus, eu não continuei. Glória a Deus, não tivemos muitos problemas, mas pegamos. Para quem estava se isolando e um maluquinho aqui estava no meio da rua, fazendo entrega para os outros, levando remédio, levando comida, fazendo um monte de coisa, eu não peguei o Covid. Mas quando eu olhei para trás, falei, o conforto da casa é melhor, né? Ficar em casa, tá? Voltei para a minha geografia. E, né, deu o que deu. Lá em Salmo 126, 1 e 2, fala assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos, de alegria. Até nos outras nações, diz o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Que povo é esse? Era aquele que obedecia. Ainda ali no meio, as pessoas passando pelo deserto, eles ainda... Tinha muitos que questionavam, julgavam o Senhor, dava passos atrás, mas tinha uns que persistiram. E o Senhor falou para um e falou, vou tirar esse povo do cativeiro. Ele fez uma promessa. Abraão segurou essa promessa, e essa promessa
aconteceu pelas misericórdias do Senhor. A geografia daquele povo foi mudada por causa de um coração disposto a ouvir a voz de Deus e cumprir. E cumprir. Eu sei que Lagoinha Sarasota tem muitos talentos escondidos. Eu sei que Lagoinha tem Sarasota, tem muitas pessoas que deveriam estar aqui. Nesse lugar aonde o Senhor me colocou. Seja mais um improvável na mão do Senhor. Deixa o Senhor te levar em lugares onde você não quer ir. Só seja guiado pelo Espírito Santo. Quando o Senhor restaura a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A chave que o Senhor nos dá é: Deus muda a história de forma tão profunda que parece ser um sonho. Eu não sei quantos de vocês tinham um sonho quando estavam no Brasil de morar na América. O seu sonho está sendo realizado. O que você está fazendo com esse sonho que está sendo realizado? Você está devolvendo a glória para o Senhor? Nós aprendemos isso esses dias. Toda a glória que o Senhor entrega para nós, que Ele bota em nós, confia em nós, é para pregar essa glória e devolver para Ele. Como? Cuidando da obra dEle, cuidando da casa, do povo dEle. Eu fico, ao invés de imaginando os discípulos, que nós não caímos nesses erros, em nome de Jesus, os discípulos andando ali, não, mas Jesus, Ele fazia milagre, Ele, conte-me mais, do lado deles. E ele, não, que ele fazia isso, fazia aquilo, e que morreu, e que ressuscitou, e falou que vai voltar, e ele, conte-me mais. Ou seja, eles não estavam entendendo que ele estava andando do lado dele. Que nós não caímos nesse erro. Que erro que nós podemos cair? É quando a gente aceita Jesus, a gente fica tão feliz, tão alegre, que a gente quer dar o tudo para o Senhor. Mas chega um tempo que você começa a fazer pelas suas forças, você começa a cansar e você volta à geografia antiga. Parece que aceitei Jesus, mas parece que Jesus não me aceitou. Parece que eu aceitei Jesus e as coisas pioraram. Não, meu querido, Jesus só abriu seus olhos. Você só está vendo aquilo que você ainda não estava enxergando. Porque a geografia do Senhor é diferente da nossa. A nossa geografia é carnal, do Senhor é espiritual. E Deus, Ele só vai dar visão, vai só falar auditivamente àqueles que falam: Senhor, guia-me do jeito que o Senhor quer. O que era cativeiro virou liberdade. O que era lágrima virou riso. Ele altera a nossa posição, nossa rota e nosso horizonte. É muito maravilhoso, porque eu era um adolescente ainda, eu não entendia nada de igreja, não sabia nada. Tinha até raiva de crente. Porque tinha uma igrejinha lá na minha rua, pequenininha, e tinha uma velhinha do pandeiro que ela ficava tocando, eu já falei isso 1000 vezes, ficou até rio. Mas era tão impactante que eu ouvia aquela música assim, ó, foi na cruz, onde... Vocês conhecem? Cara, parecia que ela estava cantando dentro da minha casa. E eu falava, cara, que mulher chata. Tocando um pandeirinho. Só que toda vez que eu passava na frente daquela igrejinha, quando eu ia trabalhar, cara, eu sentia um calor vindo lá de dentro, que eu falava, cara, esse pessoal deve estar ligando um forno ali dentro, não é possível. Às vezes eu até brincava, Satanás está morando ali dentro, sangue de Jesus tem poder. De tão quente. Só que um dia ela olhou para mim e falou assim, vem aqui. Eu falei, o que a senhora quer? Deus manda, você acredita que Deus pode falar com você? Eu falei assim, rapaz, se Ele quiser falar, Ele pode falar, mas eu não sei. Ela falou assim, Deus vai te levar para outro lugar, para outra nação de língua inglesa. Não para você ganhar dinheiro, não para você ser conhecido, mas para você conhecer quem é Jesus. E essa promessa se cumpriu, eu querendo ou não. Ela se cumpriu, e no dia que eu aceitei Jesus, quem veio na minha cabeça? A tiazinha do coque. O Senhor falou assim, quando eu falo com os meus e Ele entrega, eu garanto, Ele faz. Então, quando você toma posição e fala, Senhor, eu vou aprender mais porque eu quero ser cheio de Ti. Mas seja cheio para transbordar em outras vidas. Seja cheio para você chegar no ambiente de trabalho, da sua família, qualquer outro lugar, as pessoas olharem para você e falar assim, aí vem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque não adianta falar assim, eu quero servir, eu estou servindo na igreja, eu já fiz o curso de GC, já fiz isso,
Já fiz isso, estou fazendo carisma. E não está fazendo nada na obra. Você está vivendo na sua geografia. Quando você sai dessa bolha e fala, Senhor, muda a minha história, começa a me levar para a tua geografia. Aí as coisas começam a mudar. Começa a mudar. A gente começa a ver coisas que a gente não via, a gente começa a ver vozes que não ouvia, a gente começa a ver os capetas chegando perto da gente, mas com a autoridade no nome de Jesus a gente expulsa. Por quê? Porque você está cheio. Porque o Senhor está te capacitando para algo muito maior. Eu vejo muitas das vezes pessoas falando, o pastor Henrique canta maravilhosamente bem, a voz dele é muito linda. E outro dia ele estava aqui na sala pastoral, ele falou assim, mas ninguém sabe o que eu passo, o que eu faço para essa voz continuar. Tem que estar no fonoaudiólogo, né, fazendo cantos, fazendo várias coisas para aprimorar aquilo que Deus deu para ele entregar com excelência. Então, se você começa a buscar ao Senhor e a aprender mais de Deus com excelência no secreto, Ele vai te colocar onde você deve estar. Você vai começar a enxergar coisa na igreja e você não vai passar por cima do problema. Você vai ver o problema e falar assim, vamos resolver esse problema aqui. Pastor, como é que eu faço para resolver esse problema? E a gente começa a resolver o problema. Porque você já começou a entrar na geografia de Deus. No carisma, eu gosto de falar do carisma porque ali a gente se esvazia para ser cheio, para transbordar. E eles falam, se você está na igreja, você vê um fio num lugar que não deveria estar, uma sujeira, um banheiro sujo, alguma coisa, não passa para outro, faça você. Porque Deus mostrou para você. Essa é a geografia de Deus. Não é ficar empurrando a responsabilidade que Deus está te dando para outras pessoas. Porque senão você vai continuar sendo só mais uma pessoa no banco. E não é o que Deus quer. Eu sei que nem todo mundo tem chamado, mas da porta para fora todo mundo tem chamado. É pregar o evangelho, ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse ide não é só para quem Deus separou, escolheu. Escolheu, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas se nós estamos na terra, você já é um escolhido do Senhor. Você já foi escolhido para fazer a obra. A restauração de Deus não é simbólica. Ela muda destino. Quando Deus muda a geografia, a vida muda de direção. Deus transforma a terra seca em jardins. Aleluia! Isaías 58:11 fala, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltaram. Nós precisamos ser esse jardim na vida das pessoas. Porque a fonte que você vai levar para essas pessoas é a palavra, é o teu testemunho. E muitas das vezes a gente se cala aos meus testemunhos. Se Deus está fazendo na sua vida é porque tem pessoas passando pela mesma situação. Né? Eu e a minha esposa, a gente sempre teve muito problema no casamento, mais atrás. E Deus colocou a gente como pastores de casal, para dar aula para casal. Porque nós entendemos a geografia do Senhor, Ele faz você passar para você ter autoridade para falar do que você venceu em Cristo Jesus. E todas as vezes que Deus faz isso, às vezes a gente nem entende, que a gente entrega uma palavra para alguém, para a glória e honra do Senhor, as pessoas se casam, volta para o Senhor, anda nos caminhos do Senhor, começa a servir, porque nós queremos que vocês também entrem nessa geografia. Deus, Ele continua dando várias chaves para a gente entender isso. Deus redireciona nossa caminhada. Onde havia escassez, Ele cria abundância. Ele troca a seca Ele troca a secura pela fertilidade e desgasto por renovação. O desgasto por renovação. O jardim regado representa constância, cujas as águas nunca faltarão. A palavra de Deus, ela está aí todos os dias, a gente está ouvindo todos os dias, todo o tempo, porque nós estamos sendo regados todos os dias pelo Senhor. Mas só que a gente quer acelerar o processo de Deus e a gente quer fazer o nosso crescimento. E tudo tem o seu tempo do crescimento.
Tudo tem o seu tempo do crescimento. Porém, a gente começa a se mover para o crescimento. A gente começa a caminhar para que esse crescer venha de uma forma sobrenatural. Porque se fosse para a gente crescer com as nossas próprias forças, que milagre aconteceria? Seria um milagre do Senhor? Não. Mas Ele faz a gente crescer aos poucos. Crescer aos poucos. Porque quando você começa a chegar numa fase que você já começa a mudar. Você já começa a falar de uma forma diferente, se comportar de uma maneira diferente. As pessoas começam a enxergar você diferente, porque é o crescimento espiritual. E isso é importante. Se a sua geografia atual está seca, Deus está pronto para transformá-la em jardim. Ele não muda só o ambiente, Ele muda você de dentro para fora. Glória a Jesus. A gente está vivendo esse momento de super seed. Jogar a semente. Só que às vezes a gente imagina, não, a gente vai jogar a sementinha, a gente vai aguar e daqui a pouco ela vai brotar. E vai dar frutos. Porém, embaixo da terra a gente não está vendo que a semente ela está ali, ó, se contorcendo. Para quê? Para romper aquela casca da semente, para poder brotar. E isso eu vejo no mundo espiritual, nós, no meio da igreja, se movendo na palavra do Senhor. A gente tem que começar a se mover para a gente começar a ter substância para o crescimento. Porque não adianta o crescimento vir e você continuar dentro da semente. A gente vai ficar pequenininho, sozinho, como foi falado hoje. Nós vamos ficar sozinhos no lugar onde Deus não quer que nós fiquemos. Aleluia, Jesus. Deus reposiciona o futuro. Jeremias 29:11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. É maravilhoso quando a gente escuta isso, porque na nossa mente a gente já pensa no financeiro. A gente já começa a pensar que o Senhor vai prosperar a gente, que o Senhor vai dar mais trabalho, vai abrir empresa. Não, mas não é isso que Deus está falando. Deus está caminhando com eles para o caminho da promessa. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para você. Mas começa a agarrar nele. Vai para cima dele. Começa a caminhar falando, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, o Senhor já falou. Eu vou agarrar essa promessa, mas me rega, Senhor. Vem me regando, Pai. Eu estou me movendo, mas vem regando, Senhor. Vem mudando o meu destino, vem mudando o futuro. O futuro de Deus é sempre maior do que o passado que deixamos. O futuro de Deus é muito maior do que o nosso passado. Como eu já falei, o improvável do Senhor. Quando a gente para pensar onde o Senhor nos tirou, a gente fica, Senhor, o Senhor é maravilhoso, a gente só tem a agradecer. A gente só tem a agradecer. Eu morava numa favela no Brasil que era bala o dia inteiro. E hoje em dia eu moro na América com tranquilidade, com paz. Porque o Senhor tem um futuro melhor do que o nosso passado. É muito maior. Ele não apenas remodela, Ele redefine. Existe esperança, existe destino, existe propósito. Qual é o propósito que você tem com Deus? Começa a trazer à memória o propósito que você fez com Ele e cumpra na íntegra. Cumpra na íntegra, não espere o Senhor te cobrar isso. Porque muitas das vezes não vai dar nem tempo. Quando Deus muda a geografia, Ele muda a direção do futuro. De tudo isso que eu falei aqui agora, é que quando chegarmos na hora de partir, podemos falar assim como Paulo fez. Meu Deus do céu, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É isso que o Senhor espera de nós. Quando chegarmos na presença do Senhor, Ele fala, servo fiel, servo bom.
É muito sério isso, gente. É muito sério. O Senhor não nos deu a salvação para a gente ficar só pensando que é um momento de diversão. De estar na igreja e achando que é só um encontro rotineiro. Não. Se você vem para a igreja pensando no movimento rotineiro, você está vindo para o lugar errado. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que se alegrar com o que Ele vai fazer. Vai fazer na igreja. Nós tivemos uma vigília maravilhosa, onde pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Muitas pessoas foram curadas. Chamados foram ativados. Porque tem pessoas que ainda não se dobraram e falaram, não, vamos embora, vai acontecer. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Adriana. Que ela faz esses movimentos direcionados por Deus, não é só porque ela quer fazer a vontade de Deus, é porque ela sabe a necessidade da igreja. Ela sabe a necessidade do que Deus vai fazer. Paulo viveu a maior mudança da rota da sua história. De perseguidor, aleluia. De perseguidor ele passou a ser apóstolo. De destruidor da fé ele passou a ser o defensor da fé. Ele terminou a carreira porque permitiu que Deus mudasse a sua geografia espiritual. Paulo, ele não era um desviado. Paulo, ele não era uma pessoa que não conhecia a Deus. Só que ele queria mudar a mentalidade das pessoas até ele ter um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, a nossa mentalidade ela tem que mudar. Ela tem que ser transformada através da palavra de Deus. E nós, como cristãos, temos que dar passos de fé largos, aonde iremos ver milagres e maravilhas acontecendo através da tua fé, daquilo que o Senhor colocou na tua vida, daquilo que o Senhor mudou na tua geografia. Quando Deus muda o caminho, Ele também capacita para completar a jornada. O povo de Israel, ele não sabia pegar na espada, ele não sabia pelejar. Mas o Senhor capacitou e foi o maior exército que houve nessa terra. Porque o Senhor que capacita. A mudança da geografia não é só sobre onde estamos, mas sobre quem nos tornamos. Imagem e semelhança de Jesus. Isso é o que nós nos tornamos. Deus muda cenário, Deus muda destino, Deus muda os caminhos, Deus muda ambiente, Deus muda corações. Se o nosso coração não for mudado, a obra que nós fazemos para o Senhor não vale de nada. Não vale de nada. A Bíblia fala bem claro que nós podemos fazer tudo, mas se não fizer com amor, se não tiver amor, não vale de nada. De nada. A geografia da sua história não é fixa. Deus é o arquiteto que redesenha mapas. Se Ele diz que fará algo novo, o deserto vai receber estrada e o ermo vai receber rios. Aleluia, Jesus. Você conhece a palavra de Deus no deserto, é onde ele não tinha direção, não tinha caminho. O Senhor mandava coluna de ventos, coluna de fogo, direcionando o povo dele. E no lugar que não tinha água, o Senhor fazia brotar da terra. Isso era eles lembrando, o profeta lembrando que Deus já fez uma vez e Ele pode fazer de novo. Se a gente começar a olhar para Israel, Israel é um lugar que não poderia ter um vegetal. E olha o que Deus tem feito com Israel. Porque é uma promessa, e tudo que tem promessa do Senhor vai dar frutos. Eu queria te convidar a ficar de pé. E hoje nós possamos tomar essa palavra e começar a mudar a nossa rota, mudar a nossa direção. Colocar na mão do Senhor aquilo que você sabe que o Senhor te entregou e você ainda não tomou um posicionamento. E você ainda não falou, Senhor, me direciona. Me leva para esses caminhos que eu ainda não conheço. Às vezes você já conhece, mas você parou no meio do caminho.
Você ainda não deu algum passo de fé. Talvez você esteja hoje vivendo em território que não escolheu. Caminhos de luta, vales de incerteza, desertos de solidão, terrenos secos na alma. Mas eu vim aqui para te falar nessa noite que o Senhor, Ele conta com você. O Senhor, Ele espera por você. Ele está mais uma vez nos direcionando a falar para a igreja, como Ele já está falando culto após culto. Tome um posicionamento na presença do Senhor. O Senhor, Ele te deu visões, o Senhor, Ele te deu estratégia. O Senhor, muitas das vezes, te deu muitos direcionamentos. Mas as circunstâncias, às vezes, nos param. Se você é um crente mais antigo e você sabe do chamado que você tem, não tenha medo, porque Lagoinha ela está aqui para te ajudar a fazer isso, a você crescer na presença de Deus. Eu falo isso como prova viva. Lagoinha vai fazer 4 anos, nossa igreja. Glória a Deus por isso. Mas o que nós aprendemos em 4 anos, eu não aprendi em 10. Porque eu vim disposto ao novo, eu vim disposto a fazer a obra do Senhor. Eu vim disposto a querer mudar a minha geografia. Senhor, muda, Senhor. Muda, Senhor. Faz de novo, Senhor. Traz de novo aquela vontade, aquele querer, Pai, que eu tinha lá atrás, Pai, dia após dia. Voltar ao primeiro amor não é só quando aceita Jesus, é uma obrigação. Nós temos que estar ali, com o nosso coração alinhado com o Senhor, para fazer a obra dele. Eu sei que às vezes a gente pensa na Lagoinha como, nossa, a Lagoinha não para. A Lagoinha tem coisa toda hora. Mas o crescimento vem do praticar todos os dias. O crescimento vem naquilo que você entrega ao Senhor, mesmo sem querer. E eu digo mais, se vocês querem que o pastor ou algum líder olhe para você, nega aquilo que você vai fazer lá fora e começa a fazer dentro da igreja. Começa a fazer para o Senhor. Na hora que o pastor liga, eu preciso que você busque alguém em Orlando, se disponibilize. Como diz o velho ditado popular, só é lembrado quem é visto. É isso, né? Ou é ao contrário? Só é visto quem é. É isso aí. Aleluia. Ou seja, vamos para cima. Aqui os músicos, é um exemplo. Não param, tá tocando toda hora, tá se transformando em 8, 9, 10. Mas o Senhor está honrando eles. Porque o Senhor está vendo o sacrifício que eles estão fazendo. Hoje é um dia de entrega ao Senhor diferente. Hoje é um dia que a gente tem que nos prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, muda, Senhor, a geografia. Muda a geografia. E eu te desafio nessa noite. Eu não quero expor ninguém, não quero que ninguém venha aqui obrigado porque o Anderson falou. Mas se você tem uma palavra do Senhor, saia do seu lugar. Vem aqui para frente. Entrega ao Senhor a tua geografia, para que Ele mude a rota da tua geografia. Não tenha vergonha, saia do seu lugar. Se você sentiu isso no seu coração e quer que o Senhor mude a sua rota, venha aqui na frente. Vem aqui na frente porque o Senhor, Ele quer te alinhar com a rota dEle. O Senhor, Ele está querendo te alinhar com a geografia dEle. Muitas das vezes você está se preparando, está querendo uma oportunidade, é hoje. O Senhor te chama de volta, vem. Não fica no seu lugar, não. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Aleluia, 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 Jesus. Doces palavras te darei. Aleluia, Me Jesus. sustentas em minha dor. Aleluia, aleluia. Santo, E isso me santo, leva santo, mais perto santo, de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha,
Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão na tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essas vidas que estão aqui na frente, Senhor, dando mais um passo de fé, Pai, para aquilo que o Senhor chamou eles, ó Pai. Pai, no nome santo de Jesus, Papai, muda a geografia dos teus filhos, ó Pai, assim como o Senhor fez, ó Pai, na minha vida, na vida de outros irmãos, Papai, que o Senhor, ó Pai, começa a transformar, Pai, o coração, a mente, vai dando direção, Pai, Pai, no nome santo de Jesus, Papai, que o teu filho, ó Pai, venha dar fruto na tua casa, Pai, que o crescimento que o Senhor está dando para ele, Senhor, é para alcançar outras pessoas, outras vidas, Pai. Pai, cada um de nós, Pai, que o Senhor, Pai, faça, Senhor, a tua obra, Pai, a transformação, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós cremos, Senhor, aonde, ó Pai, havia coração seco, Senhor, ali o Senhor está regando, trazendo refrigério, Pai, em nome de Jesus, Papai. Pai, abre caminhos, Pai, dá direcionamento, Pai, para cada um deles, ó Pai, leva eles, ó Pai, em lugares, Pai, aonde eles nem imaginam, Pai, prepara eles, Senhor, para a obra que o Senhor já tem na vida deles, Pai. Vai nos preparando, ó Pai, como igreja, Senhor, vai nos preparando para fazer algo muito maior daquilo que o Senhor já nos enviou, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e repetisse uma oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu sei que não vale a pena viver sem o Senhor. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu que andei perdido, hoje volto na certeza que o Senhor me aceita. De repente você fez essa oração pela primeira vez, não entregou sua vida para Jesus, ou você quer voltar. Nós queremos te conhecer. Eu vou contar até 3, você levanta a sua mão, faz um sinal com a sua mão. 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, Jesus. Queremos te entregar a nossa semana nas suas mãos. Nós queremos que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode mover. Queremos estar alinhados à direção do céu para essa semana e viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, Pai. Ser com cada um dos seus filhos, Deus, abençoe-os, que eles possam viver uma semana extraordinária, guardados e sendo surpreendidos pela Tua mão, a Tua mão poderosa e provisão do céu sobre cada um deles, sobre sua família, sobre sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Na quarta-feira nós temos aqui culto fé e o jantar de Thanksgiving.
Venha, participe. Se você ainda não está no grupo, entra lá no grupo. Se você não tem como entrar no grupo, vem, vai ter muita comida. Você pode comer, pode compartilhar conosco. Deus te abençoe. Vive uma semana extraordinária em nome de Jesus.